Boa noite aos que nos acompanham ao vivo. Hoje iremos tratar sobre o nexo entre o trabalho e a Covid-19. Esse tema é importante no momento em que vivemos, interessante. Sou o professor Saulo Soares. Minhas credenciais acadêmicas estão no banner que foi divulgado. E o nosso modo de apresentação eu utilizei aqui. Vamos usar também o computador. Vocês vão observar à medida que eu for passando. Vou voltar. Primeiramente, convido a conhecerem minhas principais obras: Direitos Fundamentais do Trabalho e Direito da Prevenção de Riscos Ocupacionais. A primeira, publicada pela editora LTR, uma obra que perpassa a análise dos principais direitos fundamentais e específicos e de cidadania dos trabalhadores no que concerne aos direitos individuais e coletivos, estudando a teoria da eficácia diagonal nas relações de trabalho, construindo uma tese do ambiente de trabalho como espaço de envergadura jurídica para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O próximo livro, Direito da Prevenção de Riscos Ocupacionais, lançado pela editora Lumen Juris. Uma questão inovadora no Brasil. Foi fruto da minha tese de doutorado na PUC Minas, e são temas aprofundados na obra: questão do marco normativo em matéria de saúde e segurança, os princípios do direito à saúde, uma visão crítica de trabalho e adoecimento, saúde mental relacionada ao trabalho, entre outros temas. Dando início, precisamos tratar primeiro da subnotificação de doenças ocupacionais no Brasil, uma violação aos direitos humanos dos trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho nomeia de pandemia oculta os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais que ocorrem no mundo, visto que os dados oficiais representam uma parcela não representável desses acidentes do trabalho, incidentes e quase acidentes, configurando então essa metáfora do iceberg, pois o número oficial expõe só o bloco emerso, estando submerso um número bem maior de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A Comissão sobre Determinantes da Saúde destaca que as doenças profissionais e as relacionadas ao trabalho podem ser comparadas a um iceberg. Somente uma parcela pequena é visível e conhecida. Consiste nessa violação aos direitos humanos dos trabalhadores a omissão da notificação do acidente do trabalho e da doença ocupacional, prejudicando as ações de segurança, de seguridade social, em proteção aos trabalhadores vitimados. É lamentável a conduta em meio a essa pandemia do Covid-19 de desproteger os trabalhadores que agora não estão somente perdendo direitos, mas perdendo suas próprias vidas. Os profissionais da saúde, que inicialmente foram chamados de heróis, agora são tratados por alguns como se trabalhassem sem risco ocupacional biológico, como se não fossem grupo de risco, visando a descaracterização da Covid-19 como doença ocupacional. O Brasil conhece de perto que a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NETEP, revelou um número espantoso de doenças ocupacionais escondidas. O criador do NETEP, o pesquisador Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que fez essa pesquisa inicial. O NETEP entrou no ordenamento jurídico brasileiro lá pelo decreto 6.042 de 2007. E conforme o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, foram mais de 140 mil acidentes do trabalho reconhecidos pelo INSS. E em 2018, quase 100 mil. Cumprimentar aqui meu amigo Fábio Nério, que está nos acompanhando. Um grande abraço. E todos os demais. E o que a OPAS trata? A OPAS vai tratar dessa questão no Plano de Ação sobre a Saúde dos Trabalhadores. É um plano de 2015 a 2025. A OPAS foi fundada, a Organização Pan-Americana da Saúde, em 1902, sendo a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo, atuando como escritório regional da Organização Mundial da Saúde. A OPAS deixa claro que somente entre 1 e 5% das doenças profissionais são notificadas, devido à baixa cobertura dos sistemas de saúde
e dos sistemas de proteção e seguro contra os riscos de trabalho, a escassez dos serviços de saúde e segurança ocupacional, menor que 30%, e a invisibilidade do setor informal e dos trabalhadores rurais, o desconhecimento dos profissionais da saúde, especialmente na América Latina e no Caribe, e quem diz isso é a OPAS, é uma das razões. E as deficiências dos sistemas de informação, vigilância e registro nos países são as principais causas desse subregistro. Há um desequilíbrio entre o investimento em saúde e segurança no trabalho e os altos custos das consequências de não realizá-lo. Os programas de prevenção têm menor custos que o gasto com atendimento a prejuízos, razão pela qual uma estratégia sólida de contenção de custos para os sistemas da saúde devem ser adotados. Nesse momento de tratar se a Covid-19 é doença ocupacional ou não, a gente precisa tratar de um fato lamentável, que são pessoas esclarecidas com atitudes contra a ciência para visar desproteger a saúde dos trabalhadores, com a finalidade indevida de proteger um segmento da sociedade, seja por serem empregadores ou por serem submissos a empregadores. Hoje é inegável o vínculo entre o tabagismo, a dependência e o câncer, mas por muitos anos algumas pessoas negavam essa relação, com a finalidade de proteger a indústria do cigarro. Hoje, com a Covid-19, estamos vendo isso se repetir. Em se querer negar que é possível que a Covid-19 seja doença ocupacional, é preciso tratar desse tema com imparcialidade e com proteção ao vulnerável, pois, como afirmou o Papa Leão XIII na encíclica Rerum Novarum, não pode haver capital sem trabalho, e nem trabalho sem capital. O comportamento empresarial e até mesmo de profissionais de colocar-se intencionalmente em uma posição de ignorância enquadra-se na teoria da cegueira deliberada, também conhecida como teoria das instruções do avestruz. Comporte-se como um avestruz que enterra sua cabeça na terra para não tomar conhecimento quando se alega que o empregador não pode ser responsabilizado por oferecer trabalho durante a pandemia. Ora, conforme a CLT, artigo 2º caput, é o empregador que realmente assume os riscos da atividade econômica. Já a alegação que o empregador não terá condições de suportar o ônus financeiro do enquadramento da Covid-19 como ocupacional não vai impedir que tecnicamente se reconheça o nexo causal entre o trabalho e a Covid-19, pois não estamos tratando de uma avaliação ideológica, mas sim técnica. Há uma obrigação constitucional do empregador de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, disposto no inciso 22 do artigo 7º da Constituição Federal. Outra alegação é: não há como comprovar 100% da certeza do nexo causal, logo não é ocupacional. Mas aí eu lhe questiono, quem tem essa visão, e nas demais doenças ocupacionais? É exigida uma comprovação matemática de 100%? 100%? É assim que atua um perito médico judicial? Por fim, a alegação esdrúxula, que a contaminação se deu na igreja, mas não no trabalho, que ainda carrega um preconceito contra o direito fundamental à liberdade religiosa, pois nega-se que possa ter ocorrido no trabalho, que a pessoa comparece 44 horas semanais, mas se supõe que ocorreu durante uma celebração religiosa de 1 hora por semana. E a classificação dos riscos de agentes biológicos. É importante nessa matéria, pois o que se discute é como se questiona o que acontece se o Covid-19, qual a diferença do Covid-19 para o vírus da gripe. Ora, faz parte dessa cegueira deliberada e da teoria das instruções do avestruz querer reduzir a importância da pandemia da Covid-19 ao comparar com o vírus da gripe. Se questiona, por que agora, com a Covid-19, os empregados estão querendo considerar ocupacional? E por que a gripe não tinha essa situação? E nas outras doenças infecto-contagiosas, pode ocorrer o reconhecimento do nexo? De início, essa visão pode apontar um desconhecimento da rotina hospitalar, pois já há um hospital que possui protocolo de avaliação ocupacional de trabalhadores da saúde que tiveram contato com pacientes com outras doenças infecto-contagiosas, como meningite. Segundo,
Há grandes diferenças entre as repercussões na saúde pública entre o vírus da gripe e o vírus da Covid-19. O vírus da Covid-19 classificado como classe de risco 3 e o vírus da gripe como classe de risco 2, nessa classificação de risco dos agentes biológicos. Por quê? Pelo seu alto risco individual e moderado para a comunidade. O novo coronavírus já provocou mais de 400 mil mortes no Brasil. A taxa de letalidade do Covid-19 é maior. E em caso de instituições de saúde, conforme a norma regulamentadora 32, no item 32.2.2.1, no PPRA, deve apresentar a identificação desses riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e característica do serviço de saúde. E como que está o panorama no mundo, hein? Porque a gente observa que algumas pessoas estão escondendo como que vem sendo tratado esse tema, se a Covid-19 é considerada doença ocupacional ao redor do mundo. Pois quem fez essa avaliação foi a Organização Internacional do Trabalho. A OIT publicou um documento tratando sobre isso. É importante verificar como o mundo está tratando essa matéria. A OIT fez esse levantamento em mais de 45 países. Se a legislação interna de cada país considera a Covid-19 doença ocupacional, documento publicado em 1º de fevereiro de 2021. Vendo aqui que ingressou o amigo Marlon, um grande abraço, amigo Joaquim Santana, além do Gabriel Franco, entre outros, Gustavo. Um grande abraço, boa noite. Então, nessa avaliação de mais de 45 países, publicado no dia 1º de fevereiro de 2021, foi constatado que legalmente, citando a legislação de cada país, na França, na Alemanha, em Portugal, na Ucrânia, na Colômbia, na República Dominicana, na Lituânia, a Covid é doença ocupacional para profissionais da saúde. Ou seja, nesses países a legislação já considera. Mas no Brasil ainda há profissionais com esclarecimento que visam até impossibilitar o enquadramento do novo coronavírus como doença ocupacional para profissionais da saúde da linha de frente, em contrariedade às melhores práticas internacionais, em contrariedade a essa legislação internacional que foi levantada para o OIT. Ou seja, um trabalhador vai ser prejudicado simplesmente por trabalhar na linha de frente do combate à pandemia no Brasil. Se ele fosse um enfermeiro na França ou na Alemanha, já se teria um resultado diferente. E isso é questionável. Nos Estados Unidos, em nível federal, o Departamento de Trabalho determina que há um reconhecimento implícito de que existe a maior probabilidade de infecção devido ao emprego de alto risco em relação à linha de frente de pessoal médico e da saúde pública. E nos países Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Hungria, pode ser classificado avaliando caso a caso. Ou seja, olha que interessante essa avaliação do panorama mundial. Não se trata isso no Brasil, enquanto países aí da Europa já se tem um reconhecimento considerado automático para profissionais da saúde. Um abraço, boa noite para a doutora Natália Reis. E no Brasil, como foi tratada essa matéria? A gente tem que iniciar lá do dia 22 de março de 2020, quando foi publicada a medida provisória 927. O que ela dispõe no seu artigo 29? Que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Logo, não impedia o reconhecimento do nexo, mas dificultava. Então, uma série de 7 ações diretas de inconstitucionalidade, entre elas a DI 6342, suspendeu o artigo 29, no dia 29 de abril de 2020. Para a maioria dos ministros do STF, a exigência de que o empregado tenha que comprovar a relação entre a contaminação por coronavírus e o trabalho vai impor ao empregado uma prova diabólica ante a impossibilidade de definir com precisão em qual circunstância a doença foi contraída. Essa foi uma decisão acertada da Suprema Corte. E posteriormente, em 30 de julho de 2020, toda essa MP 927 teve seu prazo de vigência encerrado, perdendo sua validade, não tendo sido votada no Senado Federal. E não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, por seu plenário, em 5 de setembro de 2019,
no julgamento do recurso extraordinário 828.040, decidiu que o trabalhador que atua em atividade de risco tem direito à indenização em razão de danos decorrentes de acidente do trabalho, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador. Por maioria dos votos, os ministros entenderam que é constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes do trabalho em atividades de risco. Esse artigo 92, então o STF, em 12 de março de 2020, agora, em 2020, fixou uma tese desse julgamento. Qual foi a tese fixada? Que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes do trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade. Ou seja, o STF deixou claro no julgamento da ADI 6342 que é importante que o ônus de comprovar que a doença não foi adquirida no ambiente de trabalho ou por causa do trabalho deve ser do empregador e não do empregado. O entendimento é que o artigo 29 da MP 927 ofendia o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Por isso foi suspenso. E qual é essa questão do conceito da doença ocupacional, né? No decreto 3048 de 1999, se não me engano, nessa questão, o conceito de acidente de trabalho e de doença ocupacional não está na legislação trabalhista. O país, o Brasil, não tem uma lei de prevenção de riscos laborais, como eu pontuo lá no meu livro Direito da Prevenção de Riscos Ocupacionais. Aqui, a definição legal está na legislação previdenciária, na Lei 82.13 de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. O artigo 20 equipara as doenças ocupacionais ao acidente do trabalho. No inciso 1, conceitua o que são as doenças profissionais, também chamadas de tecnopatias, ou idiopatias, ou ergopatias. Assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E o inciso 2 já vai definir o conceito de doença do trabalho, também chamada de mesopatia, que é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e que com ele se relaciona diretamente, constante dessa relação mencionada no inciso anterior. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, na NBR 14280, que se refere a cadastro de acidente de trabalho, também traz sua própria definição do que é doença profissional e doença do trabalho. Essa citada lista dos incisos 1 e 2 do artigo 20 da Lei 82.13/91 não foi publicada pelo Ministério do Trabalho, como era previsto, mas por decreto federal, nas listas A e B do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Para efeitos legais, um acidente do trabalho típico ou uma doença ocupacional possuem a mesma repercussão trabalhista, previdenciária e indenizatória. Recordando duas coisas que alguns tratam indevidamente nesse tema. Primeiramente, não basta sofrer o acidente do trabalho ou a doença ocupacional para ter a estabilidade provisória de emprego, a garantia provisória de emprego. Pois, conforme o artigo 118 da Lei 82.13 de 1991, e a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, para ter direito a essa garantia de emprego, é necessário ter recebido benefício por auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária, o B91, salvo se for constatada a doença após a despedida, em doença profissional, que guarde relação de causalidade com essa execução do contrato de emprego. Segundo, o período não é fixo de 1 ano, mas a disposição em lei trata que é um período mínimo de 12 meses. No âmbito da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 121, que não é ratificada no Brasil, traz uma lista de enfermidades ocupacionais e faz um vínculo
entre doenças infecciosas contraídas em atividade que implique um risco especial de contaminação e os trabalhadores da área da saúde e laboratórios. E na recomendação 194 da OIT, também vai apresentar uma lista de doenças relacionadas ao trabalho e faz vínculo entre agentes biológicos e atividade decorrente do trabalho. Já no decreto 3048 de 99, em seu anexo 2, vai dispor que as doenças e respectivos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional listados são exemplificativos e complementares. Isso é muito importante, que não é uma lista taxativa, é uma lista aberta. No início da pandemia, ano passado, encontrei por aí um artigo com série de erros, dispondo que a Covid-19 não está previsto na lista A, nem a B ou a C do anexo 2 desse decreto. Logo, não poderia ser considerada doença ocupacional. Ora, por aqui agora está aprovado. No anexo 2 do decreto 3048, faz vínculo para todos os vírus, logo também para a Covid-19, para, entre outros ramos de atividade, os trabalhadores de hospitais, de laboratórios e de outros ambientes envolvidos no tratamento de doenças transmissíveis. Então aqui fica claro, trazendo o texto do decreto, a possibilidade do vínculo da Covid-19 com o trabalho. E para outros ramos da atividade econômica, você pode me questionar. Questão de laboratório, de hospitais. E para os outros ramos? Também pode. A Covid-19 pode ser enquadrada como doença ocupacional por meio do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 82.13/91. Olha como está escrito na lei. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerar acidente de trabalho. E o artigo 21, inciso 1, ainda apresenta com causa que o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Portanto, fica comprovado legalmente que no Brasil a Covid-19 pode ser enquadrada como doença ocupacional, por meio desses 3 dispositivos citados. A Lei 14.128/2021, recente de 26 de março, dispõe sobre a compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19. O artigo 2º, parágrafo 1º, define: presume-se a Covid-19 como causa da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito, mesmo que não tenha sido a causa única, principal ou imediata, desde que mantido o nexo temporal entre a data de início da doença e a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito. Se houver, no inciso 1, diagnóstico de Covid-19, comprovando mediante laudo de exames laboratoriais, ou laudo médico que ateste quadro clínico compatível com a Covid-19. Aqui há um debate jurídico. Há um entendimento que essa lei fez uma presunção absoluta de contaminação da Covid-19 para profissionais da saúde. Já quem diga que é presunção relativa, e também quem diga que nem mesmo fez qualquer tipo de presunção. Então temos que aguardar, diante dessa controvérsia, a avaliação jurisprudencial dessa matéria. Um ponto importante a se tratar é sobre a tentativa de alguns de descaracterizar a Covid-19 como doença ocupacional por meio de uma interpretação jurídica, de querer comparar o conceito de endemia à pandemia. Vejamos, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais e de São Paulo já julgaram o caso em que a Covid-19 foi enquadrada como doença ocupacional, e esse argumento não prevaleceu. Não há qualquer lacuna na legislação para que se permita analogia, assim como não há conceito genérico para que se utilize a interpretação analógica. Tampouco não há como ampliar um conceito técnico por meio da interpretação extensiva. Logo, quando a lei dispõe que não são consideradas doenças do trabalho a doença endêmica, não está abarcando as doenças epidêmicas ou pandêmicas. Ademais, a lei é clara que mesmo que a doença seja endêmica, seria considerada doença do trabalho,
se resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. É necessário respeitar o princípio da legalidade. Não cabe ao médico do trabalho exercer o papel de ativista e alterar um conceito técnico, uma norma legal, com um afã por sua parcialidade e descaracterizar a doença do trabalho. Vejamos a gravidade das consequências de quem ensina errado, que o conceito de doença endêmica é o mesmo que de uma pandemia. Um agente público, como um médico do trabalho estatutário da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ou seletista da administração pública indireta, está estritamente vinculado à legislação, não podendo o agente público ter a discricionariedade de fazer o que quer. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Logo, um agente público que deixa de caracterizar a Covid-19 pelo argumento que é igual a uma doença endêmica pode ser acusado de cometer improbidade administrativa, pois a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, define bem no artigo 11, que constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole o dever da legalidade. Vejam que grave é a situação. Devemos respeitar a lei. No Estado democrático de direito, todos nós estamos sob o império da lei. Muito cuidado em ouvir alguém que ensina algo, mas quem vai suportar as consequências e repercussões jurídicas é quem faz esse errado. Há quem acredite que as disposições legais da área de saúde ocupacional estão somente na CLT e nas normas regulamentadoras. Grande engano. Isso ocorre porque, mais em estudos aprofundados, que se avança no estudo dos instrumentos da Organização Internacional do Trabalho. Há diversos instrumentos da OIT que são ratificados no Brasil, sendo normas internas de direitos humanos. A empresa que não cumpre as convenções da OIT ratificadas no Brasil está agindo indevidamente. SESMIT, que não cumpre as convenções da OIT ratificadas no Brasil, está com sérias inconformidades. A OIT ressalta que os empregadores devem cumprir todas as medidas de prevenção da Convenção 155 da OIT. E a OIT amplia ainda mais essa discussão, pois não somente a Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional, mas também o transtorno do estresse pós-traumático, que pode ser decorrente, indicando uma repercussão de transtorno mental relacionado ao trabalho, que pode gerar a abertura de 2 comunicações de acidente de trabalho. Os critérios diagnósticos do transtorno de estresse pós-traumático, CID-10 F43.1, estão indicados lá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na 5ª edição, o DSM-5, a partir da página 271. A OIT é cristalina nesse documento, ao determinar expressamente que recomenda-se que essa doença seja reconhecida como doença ocupacional. É o que vocês observam aí ao final do slide. Ó. Recomendo que seja reconhecida como doença ocupacional para os efeitos de prevenção, registro, notificação e compensação. Eu trouxe aqui o documento que vocês podem procurar individualmente para verificar isso. Logo, quem pela imparcialidade age contra a possibilidade de reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional está afrontando a OIT e violando os direitos humanos e fundamentais do trabalhador, ampliando desigualdade social e impossibilitando um suporte social de seguridade social para esse trabalhador vitimado e sua família. Não vai ser bom para a nação ter uma massa de trabalhadores vitimados pela Covid-19 sem suporte social. Uma ganância pelo dinheiro para agradar clientes não vai poder violar os direitos fundamentais dos trabalhadores. E o pior, essas pessoas ainda se passam de boa gente, que estão preocupadas com o ser humano, utilizando estudos com falhas e que não correspondem com a realidade disposta pela OIT, enquanto, na verdade, o coração de carne já foi substituído por um coração de pedra. O egocentrismo, o individualismo exacerbado nessa pandemia e a vida humana, a gente percebe que vem perdendo o seu valor. Vou passar para um documento que quem é contra o enquadramento da Covid-19 acaba não apresentando. É um documento elaborado pela prestigiada Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. O título do documento: Emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, CAT, para trabalhadores que contraíram o novo coronavírus em decorrência de suas atividades laborais. Um documento público que todos podem procurar.
Esse documento estabelece procedimentos quanto à notificação do acidente de trabalho decorrente da Covid-19. A Fiocruz dispõe como deve ser uma investigação para emitir a CAT. A investigação deve ser baseada na abordagem da história da doença, buscando identificar os sintomas, sinais, exames complementares e diagnóstico clínico, e a história ocupacional do trabalhador, o que faz, como faz, em que condições, quais instrumentos e equipamentos são utilizados, para identificar quais são os fatores e situações de risco no ambiente de trabalho que favorecem a exposição e contaminação. Também é importante obter informações sobre a organização do trabalho, a jornada, o ritmo, a distribuição de tarefas e os fatores psicossociais do trabalho, as características da gestão, como é o apoio ao trabalhador frente à pandemia, quais são suas dificuldades enfrentadas no trabalho e como essas dificuldades se refletem na vida pessoal, ou seja, não vai ser por meio de uma equação matemática. E prossegue a Fiocruz, dispondo que a escuta ao trabalhador é fundamental no estabelecimento da relação entre a Covid-19 e o trabalho. Sua fala pode trazer elementos para conhecer as condições de trabalho, as repercussões na saúde e a sua própria percepção em relação ao trabalho diante da pandemia. E, quando necessário, poderão ser complementadas com a inspeção no ambiente de trabalho. A Fiocruz dispõe: a notificação deve ser tanto da CAT como para o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM. A notificação é uma ação de vigilância em saúde coletiva e de vigilância em saúde do trabalhador. Essa notificação deve ser mesmo em caso de suspeita, e mesmo em caso que não gere afastamento do trabalho. O artigo 169 da CLT, é claro, será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas o objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. O Manual de Normas e Rotinas do SINAM também estabelece a necessidade de notificação em caso de suspeita. A ANAT, na Recomendação 1/2017, estabelece que cabe tanto a emissão da CAT e notificação ao SINAM, mesmo em caso de suspeita, visto que o registro da CAT e a notificação ao SINAM são ferramentas importantes de vigilância em saúde do trabalhador, que vão servir para embasamento de programas e campanhas de prevenção. A Portaria de Consolidação 4 do Ministério da Saúde determina que notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada não só pelos médicos, mas por qualquer profissional de saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde, seja público ou privado, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. É muito grave a conduta de quem vinha enfraquecer o sistema de vigilância em saúde e vigilância em saúde do trabalhador no Brasil, ao querer reduzir o alcance do artigo 169 da CLT e das normativas do Ministério da Saúde. É um prejuízo para toda a coletividade. São vidas perdidas por falta de vigilância em saúde e de vigilância em saúde do trabalhador. Dados públicos já revelam que a Covid-19 se tornou a principal causa de afastamento no INSS. No primeiro trimestre de 2021, foram concedidos 13.259 auxílios relacionados à Covid-19. E houve um aumento de 165% nos pedidos de afastamento por doenças respiratórias. Durante a perícia médica, o perito médico federal pode enquadrar como doença comum, B31, ou também como doença ocupacional, B91, cabendo recurso administrativo por parte do segurado, caso não tenha seu direito atendido. Aos casos de sequelas de Covid-19, por isso é importante o correto enquadramento. E vejamos os dados que o próprio INSS revela aqui. Quais foram as profissões mais afetadas pela Covid-19? Com dados de julho a setembro de 2020. Os mais atingidos foram justamente os trabalhadores da saúde, na primeira, segunda e terceira colocação, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os auxiliares de enfermagem. E ainda há quem afirme que não existe relação entre Covid-19 e adoecimento dos trabalhadores da saúde da linha de frente. Como se fosse mais arriscado contrair Covid-19 em uma casa fechada do que não ter de Covid-19. Conforme a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, 80% das categorias citadas são compostas ainda por mulheres trabalhadoras. Então as mulheres foram as mais afetadas. Negar isso, então, não é só violar os direitos dos trabalhadores,
mas especialmente violar os direitos das mulheres. E após, quem está na lista? Os trabalhadores de frigoríficos, abatedores e Magaref. No ano passado, lembramos que o Covid-19 se alastrou exatamente em frigoríficos, com a forte atuação do Ministério Público do Trabalho para defender a vida dos trabalhadores. Ora, a própria norma regulamentadora número 15, em seu anexo 14, reconhece adicional de insalubridade em grau médio para trabalhadores e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, e reconhece o adicional de insalubridade em grau máximo para trabalho e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objeto de seu uso não previamente esterilizados. Quem tem experiência prática e exerce a profissão nesta área sabe que é uma grande rede hospitalar que já concede adicional de insalubridade em grau máximo para todo trabalhador de saúde que atue na assistência direta da Covid-19 ou no setor de triagem Covid-19, em razão de um enquadramento pelo risco biológico acentuado. Se o falso argumento que na área hospitalar não há risco acentuado em relação a ficar trancado em casa, por que a NR garante o adicional de insalubridade? E quem dispõe então que em todo lugar há risco biológico, e a empresa sendo um lugar, defende então que toda empresa deveria arcar com adicional de insalubridade para seus empregados? Esse é um ponto a se questionar. Aqui, referente ao OIT, documento recente de 2 de fevereiro de 2021, trouxe o título do documento original. A gente tem que parar com esses discursos de avestruz, né? Da teoria do avestruz, com a ciência que o que define no OIT em 2 de fevereiro de 2021. Um documento que está disponível somente em língua inglesa. O documento chama-se Covid-19, Saúde e Segurança Ocupacional para Trabalhadores da Saúde. Esse documento foi emitido pela OMS e OIT e fornece orientações sobre as medidas de saúde e segurança ocupacional para profissionais de saúde e serviços de saúde ocupacional no contexto da pandemia da Covid-19. Vai descrever os direitos e responsabilidades em matéria de saúde e segurança no trabalho para trabalhadores da saúde. É um documento destinado a empregadores e gestores de unidades da saúde, profissionais da saúde também. Então, em conformidade com a agência do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, a OSHA, apresenta os critérios para avaliar o risco no local de trabalho para o novo coronavírus. A OIT afirma que o potencial de exposição ocupacional dos profissionais de saúde ao Covid-19 pode ser determinado pela probabilidade de virem ter contato direto, indireto ou próximo com uma pessoa infectada com o vírus. Isso inclui o contato físico direto ou cuidados, contato com superfícies e objetos contaminados, por meio de procedimentos geradores de aerosol em pacientes com Covid-19, sem proteção pessoal adequada, ou trabalhando com pessoas infectadas, em locais fechados, lotados, com inadequada ventilação. Então a OIT, claramente nesse documento, agora de fevereiro de 2021, apresenta quais são os níveis de risco no meio ambiente do trabalho para a infecção da Covid-19. Primeiramente, o baixo risco. São aqueles empregos ou tarefas que não têm contato frequente e próximo com o público, ou outros que não requerem contato com pessoas conhecidas ou suspeitas de estarem infectados com Covid-19. O exemplo são os empregados de tarefas administrativas, que não envolvem contato com paciente e cliente, ou contato próximo com colega de trabalho. Segundo, médio risco. Trabalhos ou tarefas com contato próximo e frequente com pacientes, visitantes, fornecedores e colegas de trabalho, mas que o fazem não requerer contato com pessoas conhecidas ou suspeitas com Covid-19. Qual o exemplo? Trabalhadores que realizem tarefas com frequente contato com pacientes, clientes, fornecedores, mas que não vai requerer um contato com pessoas que estão suspeitas ou confirmadas de Covid-19. Esse documento, depois vocês podem procurar para identificar e validar toda essa avaliação. Alto risco. Empregos ou tarefas com alto potencial para contato próximo com pessoas que são conhecidas por serem suspeitas de estar infectado com Covid-19 ou em contato com objetos e superfícies possivelmente contaminadas com o vírus.
O exemplo é o emprego de triagem clínica de alto risco presencial, como a anamnese de pacientes com sinais e sintomas de Covid-19, quem limpa áreas de triagem e isolamento, quem entra nas salas ou áreas de isolamento ocupadas, transporte de pessoas com comprovação ou suspeita de Covid-19 sem separação física entre o motorista e o passageiro, e por fim um risco muito alto, empregos e tarefas com risco de exposição a aerosóis, contendo Covid-19, em ambientes onde o aerosol é liberado por procedimentos em pacientes com Covid-19 ou trabalhar com pessoas infectadas em local fechado, lotado e sem ventilação adequada. Qual é o exemplo do muito alto risco? Trabalhe com pacientes com Covid-19 em procedimentos como intubação traqueal, reanimação cardiopulmonar, indução de escarro, broncoscopia, necrópsia, procedimentos odontológicos que vão usar equipamentos que gerem spray e trabalhe com pessoas infectadas dentro de casa. Então, a OIT vai ressaltar o quê? Que os níveis de risco no local de trabalho, mesmo no mesmo ambiente de trabalho, podem variar com base nas tarefas e funções do trabalhador da saúde. Portanto, uma avaliação de risco no local de trabalho deve ser realizada para cada ambiente específico, bem como para cada função, tarefa ou conjunto de tarefas. Isso é importante na investigação. E prossegue. Essa avaliação de risco tem que levar em conta as medidas de prevenção e mitigação para evitar a exposição, com base no nível de risco. O investigador tem que identificar se as tarefas que o empregado faz é baixo risco, médio risco, alto risco ou muito alto risco. Tendo em conta a situação epidemiológica local, a especificidade do meio ambiente do trabalho, das tarefas laborais e hierarquias de controle, ou seja, vai ser preciso fazer uma análise individual do caso, uma análise epidemiológica local, e não trazer exemplos de pesquisas realizadas em um hospital de referência da América Latina e querer utilizar como lei para qualquer unidade hospitalar, em plena contrariedade às normas da OIT. Vejamos essa pirâmide. Essa pirâmide permite enquadrar justamente o trabalho de cada empregado e aplicar a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, conforme o julgamento da Suprema Corte no RE 828040, que tratei no início da live, para quem trabalha em atividade de alto risco e muito alto risco, conforme a classificação promovida pelo OIT. Ou seja, se um trabalhador trabalha em tarefas que são alto risco ou muito alto risco, é possível enquadrar, por essa decisão da Suprema Corte, a aplicação da tese da responsabilidade objetiva do empregador. E a OIT estabelece ainda mais que há evidências que o uso prolongado de EPI para a proteção respiratória e ocular, como máscaras, respiradores e óculos, também pode causar danos à pele, coceira, erupção cutânea, acne, lesão por pressão, dermatite de contato, urticária e agravar doenças de pele preexistente. Para diminuir esse risco de danos à pele, é uma boa prática fornecer aos profissionais de saúde EPIs que evitem atritos ou pressão sustentada no mesmo local, aplicando hidratantes ou gel antes de usar o protetor facial, para lubrificar e reduzir o atrito entre a pele e a máscara ou óculos, e para evitar o uso de óculos de proteção muito apertado, que pode causar danos à pele e gerar um embaçamento. Logo, a OIT o que ela traz? Que também é possível enquadrar essas repercussões dermatológicas como doença ocupacional, ou seja, tanto as lesões dermatológicas como o transtorno de estresse pós-traumático na área mental. A OIT determina que o tempo utilizando EPI deve ser limitado e deve ter um descanso organizado em uma área fresca. É necessário água potável suficiente, segura e fresca para todos os profissionais da saúde. É isso que determina a OIT. Nesse quesito é importantíssimo, pois não podemos deixar que um gestor que não tenha competência comportamental nem mesmo ofereça um filtro de água potável numa sala dos médicos, pois tinha intenção de acabar com elas. Vamos seguindo. Parar aqui para tomar uma água. Já segui a recomendação. E a OIT prossegue.
tratando da saúde mental do trabalhador da saúde relacionada à Covid-19. Esses riscos tornam os profissionais de saúde vulneráveis a condições comuns de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e insônia. Onde que está esse material? Nesse documento referenciado no topo do slide, documento novo de fevereiro de 2021. Problemas de saúde mental podem contribuir para a redução do desempenho, ausência, demissões de pessoal ou maior rotatividade, redução da eficiência e maior possibilidade de erro humano. A OIT, nesse campo, recomenda que associe trabalhadores inexperientes a colegas experientes e garanta que o pessoal da divulgação entre o trabalho faça um trabalho em pares, fornecendo mecanismo para identificação precoce e confidencial do gerenciamento da ansiedade, depressão e ter um apoio psicossocial. Mas o que é que a gente vê? Lamentavelmente, o que vem ocorrendo é a estigmatização do trabalhador com sofrimento mental. O trabalhador que sofre de síndrome de burnout, depressão, ansiedade, ele é estigmatizado no trabalho. Há casos em que a própria empresa vai emitir um ACAT relacionado à saúde mental, mas internamente permite que os colegas de trabalho o culpem pelo adoecimento, ou mesmo que façam um procedimento administrativo para investigar algo que a própria empresa adoeceu. E alguns dizem, mas os desempregados são mais infectados pela Covid-19, diz esse estudo. Ora, mas será que quem lê isso não sabe a diferença entre emprego e trabalho? Quantos trabalhadores possuem vínculo informal e não possuem carteira assinada? E quem está buscando trabalho se expõe em busca do trabalho, no mesmo transporte público que o empregado se encontra. O metrô é o mesmo, o ônibus é o mesmo que ele está usando, no trajeto para o trabalho, de quem vai trabalhar. Ou seja, se somente o desempregado é infectado no transporte público, mas o empregado não, essa pesquisa foi realizada pela Prefeitura de São Paulo. E esta constatação revela, sim, a desigualdade social do Brasil, pois os dados revelam que a doença afeta muito mais quem pertence à classe C e D do que a classe A e B. Enquanto a classe A está lá encastelada, a classe dominante no país está buscando trabalho para sustentar os filhos. Enquanto isso, quem está desempregado não tem dinheiro para comprar um respirador N95, não tem dinheiro para comprar álcool gel, e nem mesmo algumas vezes sabonete para lavar as mãos. Então é importante identificar esse estudo da Prefeitura de São Paulo, quais são seus limites e alcances. Vamos agora adentrar em mais estudos científicos sobre o tema. Primeiro é preciso abordar o nível de evidência dos estudos. A qualidade de qualquer estudo na área da saúde é classificada em 7 níveis. No nível 1 estão as evidências provenientes de revisão sistemática ou meta-análise, de todos os relevantes ensaios clínicos randomizados, controlados, ou oriundos de diretrizes clínicas, baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e controlados. Já no nível 2, são evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado, controlado e bem delineado. Nível 3, evidência obtida de ensaio clínico bem delineado sem randomização. A questão do nível 4, evidências provenientes de estudos de corte e de casos de controle bem delineados. Nível 5, evidências originárias de revisão sistemática. Nível 6, evidências derivadas de único estudo descritivo ou qualitativo. E nível 7, as evidências oriundas da opinião de autoridades e o relatório do comitê de especialistas. Ou seja, para que eu trouxe isso? Quando você observar um estudo da área da saúde, ou quando você observar um especialista tratando sua opinião, a opinião de especialista simplesmente é a de mais baixo nível na ciência. A opinião de um especialista sobre o tema será o nível 7. Ou seja, não importa quando uma pessoa, mesmo supostamente esclarecida, emite uma opinião cheia de intenções secundárias, seja para proteger o seu próprio negócio pessoal e profissional ou por receio do desemprego, quando os estudos internacionais promovidos pela OIT revelam a verdade. Atentai bem para o que ouvem e o que seguem, para não serem induzidos ao erro. E vamos adentrar com estudos.
Vejam esse estudo. Um estudo relacionado à Covid grave, um estudo de coorte prospectivo. Vejam o tanto de pessoas avaliadas, 120, mais de 120 mil participantes. Qual o resultado em relação aos trabalhadores? O trabalho concluiu que trabalhadores essenciais têm um risco maior de Covid-19 grave. Esses achados ressaltam a necessidade de políticas e práticas nacionais e organizacionais que protejam e apoiem os trabalhadores com risco elevado de Covid-19 grave. Ou seja, em relação aos trabalhadores não essenciais, os trabalhadores da saúde têm maior risco de Covid-19 grave. Nesta publicação, com mais de 120 mil participantes. Em seguida, próximo artigo, infecção e óbitos de profissionais de saúde por Covid-19, uma revisão sistemática. Foi realizada uma revisão nas bases de dados SCOPS, Portal Regional da BVS, PubMed, entre outros. 28 artigos analisados. Os fatores de risco mais citados: escassez, uso inadequado ou não uso de EPI, sobrecarga de trabalho, contato próximo com pacientes e colegas de trabalho. E o que foi concluído? As evidências identificadas demonstram um alto número de profissionais infectados e que foram a óbito, sendo a sobrecarga do sistema de saúde um fator significativo. Ou seja, mais um estudo condizente. Não podemos esquecer da morte do médico oftalmologista Li Wenliang, em 7 de fevereiro de 2020. Lembram dele? Quem se lembra? Foi infectado na luta contra o vírus. Um médico de 34 anos. Ele foi um dos primeiros no mundo a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertou as autoridades. A OMS lamentou a morte desse grande médico. No dia 30 de dezembro de 2019, vejam bem, lá em dezembro de 2019, ele enviou uma mensagem para colegas, alertando de um possível surto de uma doença respiratória. Ele recomendou aos colegas médicos e os colegas de trabalho que usassem EPIs para evitar a infecção. A história vai sempre se lembrar desse médico pela sua grandeza em identificar o risco acentuado da Covid-19 aos profissionais da saúde. E a história vai se esquecer de todos aqueles que tentam não reconhecer os riscos de contaminação pelos profissionais da saúde, ao tentar minimizar o trabalho do profissional da linha de frente. E esse próximo artigo foi publicado pelo The Lancet, uma das mais antigas e prestigiadas revistas médicas do mundo. O título é Risco de Covid-19 entre profissionais da saúde da linha de frente e a comunidade em geral, um estudo de coorte prospectivo. Foi feito um estudo de coorte observacional no Reino Unido e nos Estados Unidos. Vejam o número de pessoas avaliadas, mais de 2 milhões de pessoas avaliadas da comunidade e quase 100 mil profissionais da saúde da linha de frente. Como resultado, foi encontrado que os profissionais de saúde da linha de frente tiveram um risco significativamente aumentado de infecção por Covid-19, mais alto entre os profissionais da saúde que reutilizam EPI ou tiveram acesso inadequado ao EPI. No entanto, nem mesmo o fornecimento adequado de EPI não mitiga completamente uma exposição de alto risco. Mesmo que o trabalhador da saúde use um EPI adequado, os profissionais da saúde que cuidam de pacientes com Covid-19 permanecem com risco aumentado, destacando a importância de não apenas garantir uma qualidade do EPI, mas também outros aspectos, incluindo protocolos de aplicação e desparamentação de EPIs. Qual a conclusão desse grande estudo publicado pela The Lancet no Reino Unido e nos Estados Unidos? O risco de um teste positivo para a Covid-19 aumentou nos profissionais da saúde da linha de frente, mas ainda assim tem gente esclarecida que vai dizer o contrário, que o risco é menor na linha de frente contra a ciência. Estamos demonstrando aqui. Mais um estudo. Artigo publicado em janeiro de 2021, agora neste ano. O artigo evidencia que a pandemia vai seguir uma longa tradição de vigilância incompleta de doenças ocupacionais. Eu, em janeiro de 2020, concedi uma entrevista de capa para a revista CIPA, revista que sou colunista, e eu falei justamente disso, que uma gestão incompetente na área de saúde e segurança ocupacional gera uma catástrofe.
E logo em seguida veio a pandemia da Covid-19, que revelou que locais que não privilegiam a capacidade técnica enfrentam dificuldade para a prevenção do risco ocupacional. Ainda esse artigo destaca um emblema de heroísmo, que na verdade a pessoa chamar o profissional de saúde de herói oculta ferimentos infligidos. Hoje, quem era chamado de herói está passando por séria dificuldade financeira, com algumas empresas buscando reduzir até mesmo direitos que já estavam incorporados ao patrimônio jurídico do trabalhador. E o que o Ministério Público dispõe sobre essa matéria? Vamos ver a nota técnica 20/2020. Abordou essas medidas de vigilância epidemiológica. Foi publicada no dia 4 de dezembro. Claramente o Ministério Público do Trabalho afirmou: a Covid-19 pode ser considerada doença do trabalho quando a contaminação do trabalhador pelo novo coronavírus ocorrer em decorrência das condições especiais de trabalho, lá no termo do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 82/13, que a gente já abordou nessa live. E o Ministério Público do Trabalho complementa que a Covid-19 é doença profissional, nos termos do artigo 20, inciso 1 da Lei 82/13 de 91 e anexo 2 do Regulamento da Previdência Social. Percebam aqui, então, para o Ministério Público do Trabalho, nesses casos específicos, a Covid-19 vai se enquadrar como doença profissional e não como doença do trabalho. Ou seja, se enquadraria na classificação de Chile 1 e não na classificação de Chile 2, o que se observa claramente aqui dessa avaliação da nota técnica 20/2020. Ou seja, o MPT derruba por terra a suposição que a Covid-19 poderia ser somente doença do trabalho e jamais doença profissional. O MPT afirma mais, trata da necessidade de emitir CAT, mesmo em caso de suspeita, e prevê uma série de medidas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. A nota técnica prestigia o Serviço de Medicina do Trabalho e evidencia o seu altíssimo grau de importância para qualquer segmento econômico. O gestor sábio saberá compreender. Em seguida, o Ministério da Economia expediu a nota técnica 56376, de 11 de dezembro de 2020, de cunho orientativo, com o objetivo de esclarecer acerca da adequada interpretação jurídica a ser dada aos artigos 19 a 23 da Lei 82/13. O que essa nota técnica afirmou? Disse: a Covid-19 pode ser caracterizada como doença do trabalho, artigo 20, inciso 2, que a Covid-19 não vai constar na lista prevista. E isso aqui a gente já viu que está tratada como um vírus lá, então poderia ser enquadrada. Então conclui que, a depender do contexto fático, a Covid-19 pode ser doença ocupacional, aplicando o parágrafo 2º do artigo 20, quando tiver diante de condições especiais em que o trabalho é realizado. Em qualquer hipótese, cabe à Perícia Médica Federal, antiga Perícia Previdenciária do INSS, caracterizar tecnicamente e identificar esse nexo causal. Mais à frente, o próprio Ministério da Economia, agora recente, dia 31 de março de 2021, emitiu a nota técnica SEI 14127, com orientações sobre a elaboração de documentos e adoção de medidas de segurança e saúde no trabalho, frente ao risco de contaminação por coronavírus no ambiente laboral. O que essa nota técnica fala? Ela dispõe que o empregador deve emitir CAT quando confirmar ou suspeitar que a Covid-19 de um trabalhador está relacionada ao seu trabalho, levando em consideração os parágrafos 2º e 3º da Resolução 2183 de 2018 do Conselho Federal de Medicina. Essa investigação está lá na resolução. Tem que abordar a história clínica ocupacional, que é decisiva em qualquer diagnóstico. Tem que avaliar o estudo do local de trabalho, a organização de trabalho, dados epidemiológicos, literatura científica, o quadro clínico e subclínico do trabalhador, a identificação dos riscos biológicos, o depoimento e a experiência dos trabalhadores, os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais. Nesse contexto, um dos pontos fundamentais a ser avaliados pelo médico do trabalho é o atendimento da empresa das exigências contidas na Portaria Conjunta 20/2020. Uma pausa para a água.
é preciso que a gente desmistifique que a primeira medida de saúde do trabalhador seja o fornecimento de EPI. Isso é uma visão incorreta. A investigação do profissional, se o Covid-19 é ocupacional ou não, deve se deter sobre a chamada hierarquia das medidas de controle, HMC, para a prevenção de riscos ocupacionais. A Organização Internacional do Trabalho determina isso, a Normativa Regional do Mercosul, a ISO 45001, o NIOSH e a OSA. Todos são unânimes em relação a isso. No Brasil, eu tratei na minha obra Direito da Prevenção de Riscos Ocupacionais, que aqui vivemos uma farsa de se colocar o EPI como primeira medida de prevenção, enquanto na realidade o EPI é a última medida para proteger a saúde do trabalhador. A norma regulamentadora 9 estipula essa hierarquia nos itens 9352 e no item 9354. A primeira medida a se fazer é a eliminação do agente. Eliminar a exposição ao perigo infeccioso no meio ambiente de trabalho é o controle mais efetivo de todos. Isso se dá como? Implantando o trabalho remoto, prestando serviços de telesaúde individual ou teleconferência. A segunda medida é a substituição do agente, com substituição de processos do trabalho. A terceira medida são os controles de engenharia. Se o perigo não puder ser eliminado do local do trabalho, medidas devem ser tomadas para evitar ou reduzir a propagação do novo coronavírus e sua concentração no trabalho e meio ambiente. Por exemplo, por meio de um projeto estrutural adaptado, favorável ao fluxo do paciente e isolando pacientes em enfermarias, tendo um projeto de ventilação adequada, com infraestrutura, com a tecnologia. Vejam que a OIT fala, tecnologia sem toque, ou seja, abolir o relógio de ponto biométrico. Eu particularmente considero uma falta de respeito com o trabalhador da saúde obrigar diariamente a tocar num ponto biométrico, aumentando o risco de infecção da Covid-19. Enquanto os trabalhadores fazem isso, uma parte não faz, pois são poupadas. Ademais, se isso foi um ramo de atividade econômica que justamente tem tratamento com pacientes com Covid-19, a pandemia do Covid-19 deveria agora retirar toda essa tecnologia com toque em respeito à determinação da OIT. É grave você obrigar um trabalhador a diariamente tocar em um ponto biométrico simplesmente pela falta de boa-fé em não realizar outras medidas de controle de ponto e colocando em risco conforme prevê a OIT. Deve-se adotar protetores e barreiras de anti-espirros, ou seja, retirar os pontos biométricos é uma medida de proteção à Covid-19 lá no controle de engenharia. E o EPI vai ser a última. E vamos seguindo. Adoção de barreiras, gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E quem determina isso é a OIT, ou seja, não é uma opinião pessoal minha. Está tudo nesse documento, no documento da OIT. E mesmo que tenha uma dispensa de álcool gel, mas minha empresa tem uma dispensa de álcool gel ao lado do ponto biométrico. Mas isso não vai eliminar o risco. A pessoa vai tocar de qualquer forma no ponto biométrico. E muitas vezes o trabalhador sabe que ao chegar de manhã no trabalho, o dispensa de álcool gel pode estar vazio, pois não teve reposição no início da manhã, no primeiro turno de trabalho. Ou seja, como que o trabalhador fica nessa situação? A quarta medida é o controle administrativo. Ou seja, medidas como as pessoas trabalham. Restringir o acesso no local de trabalho a trabalhador essencial, garantir uma jornada de trabalho apropriada, fazer escalas de serviço, pausas para descanso, intervalo entre turnos, supervisão de apoio, treinar sobre a utilização do EPI, realizar procedimentos para monitorar o desempenho e dar feedback, ter medidas para que o trabalhador fique em casa em uma auto-quarentena. E por último, vejam só, que não se trata aqui, por último é o EPI, é a quinta medida de proteção. Por último, o EPI. Devem ser adotadas medidas para proteger os trabalhadores de saúde individuais da exposição, incluindo fornecimento de EPI adequado e apropriado, porque de nada adianta fornecer também um EPI inapropriado,
ou não fornecer EPI com a constância necessária. Você fornecer um EPI para um trabalhador da saúde um respirador a cada 30 dias, isso não é adequado. Tem que ter treinamento, tem que ter monitoramento do uso e do descarte apropriado. O EPI usado para proteção contra infecções ocupacionais deve obedecer às especificações técnicas, ou seja, o empregador tem que não basta a mera alegação que fornece EPI. Ele tem que comprovar o fornecimento do EPI, que o trabalhador tem o treinamento para utilizar, que tem a troca habitual do EPI quando ele está inadequadamente feito para o uso. E mais ainda, se o empregador simplesmente defende o uso do EPI, estamos evidenciando aqui que ele está falhando na lei. Cabe ao investigador, cabe ao advogado passar por toda essa hierarquia de medidas de controle. Se você comprova que a empresa não fez nada preliminar para substituir controle de engenharia e controle administrativo, então mesmo que esteja usando o melhor EPI, ainda está indevido, porque ela descumpriu a NR9 e as normas internacionais na hierarquia. No Brasil, como as coisas aqui não são normais, o Brasil inverteu essa pirâmide. Essa pirâmide aí está invertida aqui. Aqui a primeira coisa que se faz é fornecer EPI. E ainda se aparenta que como se estivesse fazendo muito certo. Enquanto na verdade a gente avaliou aqui está inteiramente incorreto pela hierarquia de medidas de controle. E no Brasil, o que é que a gente também tem? Nós temos aqui no Brasil uma figura nova. É o perito legislador. É um ativismo pericial. Se o ativismo judicial já é criticado, o que podemos falar do ativismo do perito? É uma abominação jurídica. Bem lembra Sebastião Geraldo de Oliveira, que nem a ciência jurídica ou a medicina trabalham com exatidão rigorosa dos fatos, como ocorre nos domínios das ciências exatas. Mas quem labora nessa área vê que alguns peritos querem criar as suas próprias fórmulas, querem criar situações que não estão previstas na legislação, querem criar critérios de avaliação de nexo causal que não estão previstos na legislação. Então aqui no Brasil estamos vivendo uma fase do perito ativista pericial. Não cabe ao profissional que vai avaliar o nexo criar a lei. Quem cria a lei é o legislador. Muitas vezes, por desconhecimento jurídico, acredita que pode-se inventar um critério para dificultar o reconhecimento de nexo. Podem avaliar que esses critérios criados, essas equações, tudo gera uma dificuldade na avaliação do nexo, contrariamente ao que está previsto em lei. O perito não cria lei. Quem pretende criar lei, que se candidate a um cargo político no Congresso Nacional, mas não venha com invencionice, violando o princípio da legalidade, violando a ciência e violando todas as normativas que nós vimos da OIT. A Organização Internacional do Trabalho, nesse documento que eu trago aqui no topo, todos os documentos vocês estão vendo que eu estou trazendo referenciado, no topo do slide está bem referenciado, estou trazendo o nome da revista, tudo que vocês podem depois verificar pessoalmente cada uma. A Organização Internacional do Trabalho diz que avaliar uma doença não é ciência exata. Vou trazer para cá. Não é uma ciência exata, mas sim uma questão de julgamento com base em uma revisão crítica de todas as evidências disponíveis, devendo incluir os critérios de Rio. Ou seja, a OIT não diz que é por meio de uma equação matemática que você vai encontrar o nexo. O que esse documento interessantíssimo da OIT trata? Como avaliar o nexo causal de doença ocupacional, ou seja, é também possível da Covid-19. E você está usando aqui um documento referenciado pela OIT. Primeiro, força da associação. Quanto maior o impacto de uma exposição na ocorrência ou desenvolvimento de uma doença, maior a probabilidade dela ter relação causal. Segundo critério, consistência da associação. Relatório de pesquisas diferentes vão geralmente apresentar o mesmo resultado e conclusão semelhante. Terceiro, especificidade. A exposição a um fator de risco específico resulta em um padrão claramente definido de doença ou enfermidade. Quarto, temporalidade.
a exposição de interesse que precedeu a doença por um período de tempo consistente com o mecanismo biológico proposto. Próximo, plausibilidade biológica. Pelo que se conhece da toxicologia, faz sentido que aquela exposição leve à doença. Próximo, coerência. Uma síntese geral de todas as evidências leva à conclusão de que existe uma relação de causa e efeito em um sentido amplo e em termos de bom senso geral. Por último, estudo de intervenção. Às vezes, um ensaio preventivo primário pode verificar se remover um perigo específico ou reduzir um risco específico no ambiente de trabalho, elimina o desenvolvimento daquela doença. Ou seja, é importante avaliar os critérios de Rio conforme a OIT. Em suma, a relação causal é estabelecida com base em dados clínicos, em dados patológicos, história ocupacional e análise de trabalho, a identificação e avaliação dos fatores profissionais de risco. Ou seja, em momento algum a OIT fala em equação de avaliação de nexo causal com causal ou qualquer fórmula matemática, e nem isso está previsto em nossa legislação. Nesse campo, ainda poderíamos abordar os estudos de causalidade de John McKee, mas que não tratei aqui. Então, já chegando próximo ao fim, cabe a cada empresa, por meio de sua assessoria técnica em medicina do trabalho, criar um relatório de investigação de acidentes do trabalho, chamado de RIAT. Vejam bem isso, no contexto próprio da Covid-19. Esse relatório de investigação tem que incluir avaliação de exposição comunitária, avaliação de exposição em outros vínculos, caracterização da atividade laboral, avaliação das capacitações e fornecimentos de EPI, caracterização da situação epidemiológica da empresa e desenvolver um fluxograma, como o empregado pode requerer avaliação do nexo causal. É preciso transparência e o trabalhador tem direito à informação ambiental trabalhista. Não adianta querer aplicar a teoria do avestruz e se esconder do trabalhador. A pandemia revelou falhas sistêmicas dos sistemas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho. A posição do médico do trabalho foi valorizada por empresas sérias. Contudo, enquanto a empresa privada que cria uma diretoria de saúde mental, revelando respeito pela área, outras reduzem a área de saúde e segurança ocupacional no organograma ou a deixam em posição sem destaque. Daí nos recordamos o que o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira trata, que pode-se reconhecer o grau de importância que o empregador atribui ao tema da segurança e saúde do trabalhador de acordo com a vinculação hierárquica desse setor no organograma da empresa. Então o investigador, o advogado, deve também abordar isso, investigar onde está no organograma o setor de saúde e segurança ocupacional. Empresa em que o SESMIT é rebaixado, logo se revela dificuldade de implementação de medidas. Empresa em que o médico do trabalho e coordenador do PCMSO não integra a gestão e não possui autonomia funcional, não preza adequadamente pela saúde. A experiência revela que as grandes empresas participam o médico do trabalho e coordenador do PCMSO as grandes decisões, e este médico tem a possibilidade de interferir nas decisões, porque mais à frente vão repercutir justamente na saúde dos trabalhadores. O que importa não são falas vazias, mas atitudes. De nada adianta você ter o Pelé no seu time se você deixa ele no banco de reserva. Seu time vai perder. E não adianta culpar o craque do banco de reservas se o técnico não o escalou. Se a empresa quer evitar processos trabalhistas relacionados à Covid-19, enquadrada como doença ocupacional, então deve passar por um processo de metanoia, superar a miopia organizacional e os conchavos políticos. Essa mudança de mentalidade passa a valorizar a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, ao invés de fortalecer um sistema de reparação de danos ocorridos. Grandes líderes e grandes gestores sabem disso. Não é por acaso que Henry Ford afirmou: o corpo médico é a seção de minha fábrica que me dá mais lucro.
Isso é fácil de perceber quando são líderes em empresas de setores econômicos da indústria, mas são poucos que se atentam a isso em empresas do ramo da saúde, em não valorizar devidamente a medicina do trabalho e a proteção da saúde dos trabalhadores. Médico do trabalho que não integra a gestão pode ser um trabalhador desrespeitado que vai gerar mais à frente. Por fim, um caso real, uma avaliação de um caso real para finalizar. Um caso real julgado pela Justiça do Trabalho de São Paulo, que considerou a Covid-19 como doença ocupacional. O caso foi de uma empresa pública condenada. A empresa pública foram os Correios. A empresa foi condenada a adotar uma série de protocolos sanitários e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que Covid-19 é doença ocupacional. Por exemplo, foi condenado a aplicar um questionário diário aos trabalhadores como forma de fazer triagem dos que podem estar contaminados, considerar como suspeito de portar o vírus quem registrar temperatura acima de 37,5, verificar o trabalho, evitar trabalho presencial aos empregados suspeitos com manutenção da remuneração, afastar do trabalho presencial quem efetivamente se contaminou e liberar todos com sintomas de Covid-19. Então, próximo a finalizar, retorno aqui para mim, já estava um tempo sem me observar, perpassamos todo esse processo, fomos ali pela Organização Internacional do Trabalho, tratamos de um caso real, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e ainda abordei diversos artigos científicos apresentados, publicados por grandes revistas, indicando esse risco aumentado para profissionais da saúde. É a Organização Internacional do Trabalho que determina que a atividade deve ser avaliada em baixo risco, médio risco, alto risco e muito alto risco. Não aborda fórmulas matemáticas, como não é próprio da ciência médica, como não é próprio da ciência jurídica. É preciso superar essa teoria das instruções do avestruz ou teoria da cegueira deliberada. Muitas vezes por quem pretende proteger clientes ou proteger os próprios negócios, enquanto na realidade temos que proteger os trabalhadores vitimados da Covid-19. Isso não quer dizer que será um enquadramento feito de qualquer forma, mas sim como prevê a OIT, um enquadramento feito com base em critérios. Os critérios que a própria OIT trouxe, os critérios de Rio, pode-se ver as medidas de controle. Então tudo isso tem que ser constatado. E conforme a legislação mundial, o panorama mundial, em diversos países que a OIT avaliou, nós vimos que a Covid-19 pode ser enquadrada como doença ocupacional. E no Brasil, igualmente, por meio do decreto 3048, verificamos que há essa possibilidade no caso da doença do trabalho. E o Ministério Público, na nota técnica 20/2020, mais ainda, diz também, em alguns casos, pela doença profissional. Então, agradeço a todos os que estiveram aqui. Essa live vai ficar gravada. Logo após, vou realizar o sorteio do meu livro Direito da Prevenção de Riscos Ocupacionais, aos que realizaram o que estava previsto lá na publicação própria. Os que quiserem mandar mensagem, pode mandar mensagem no vídeo que após for publicado ou no direct. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço.